Graças a Deus. Ok, já falei muito. Sou man of God que falo. Estava a falar para me distrair um pouco porque estava muito cansado. Agora já recuperei minhas forças para nós trabalharmos, é ou não é? Recuperando o tempo, parte 2. Recovering the time, part 2. No domingo passado, Last Sunday, esteve eu a abordar aqui alguns aspectos I was here talking about some aspects do livro de Joel, from the book of Job, que ao findar do tema tratamos no versículo 25 do livro de Joel, which at the end of the topic we talk about it, verse 25, que falava que o of the book of Senhor Job, irá restituir os anos which say that the Lord de colheita. is going to restore E years eu of abordei harvesting. aqui And I spoke here, que o que iria ser restituído a este povo saying that what should be restored to eram these people anos, are years, não colheita. not the harvest. Quando o problema é os anos que você perdeu. When the problem is at the years that you have lost. E no momento que eu ia abordando, And the moment I was talking about it, muita coisa a lot of things os irmãos foram recebendo the brethren have been receiving, e tivemos testemunhos aqui and when hoje the testimonies here por today, causa desta questão recuperação do tempo. because of this issue of Quando a recovering the bênção time. que você recebeu, quando eu disse os irmãos vão sair aqui, When the blessing that you receive, when I said the brethren vão will be here, receber em curto tempo will receive in aquilo short que time eles perderam em muito tempo. that they have lost for a long while. E os testemunhos já começaram a And acontecer. the testimonies are already started Não é happening. porque parou, porque daqui a nada vamos ver os outros a seguir a mesma Not fila that it has stopped, para because soon testemunhar we are going to see others following the os same grandes field, milagres, testify os grandes sinais de Deus. the great miracles and signs of God. Aleluia. Então hoje estarei abordando, So today I'll be talking, irei começar com o texto do livro de Daniel, and I'll no capítulo chapter, 9, chapter 9, Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 21 e 20. 22. Ok. Versículo 21. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão, o homem que eu havia observado no momento da minha visão, anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Esse sacrifício vespertino quer dizer sacrifício da tarde, da hora de tarde. Estamos juntos? Porque quer dizer período de tarde. Então, no momento que Daniel, pode tomar seu assento. Vamos abordar isso. No momento em que Daniel, at the moment that Daniel a visão, is having the vision, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, the Holy Bible says the que following, ele vai depositar um sacrifício no that altar. he goes to deposit a E, sacrifice, mas antes do sacrifício ser depositado, but before he has deposited the sacrifice, diz a Bíblia Sagrada que o anjo veio em velocidade. the Bible says that the angel came on speed. Significa que antes do sacrifício, quer dizer, não poderia dar o sacrifício sem que recebesse a palavra vindo da parte do Senhor. Not receive that give the O que eu sacrifice havia before abordado receiving no the word domingo from God. passado, What I have talked que about ninguém last dá Sunday, that no one sem que o gives Senhor fale alguma coisa. unless the E Lord Daniel, says nesse something. momento, And Daniel, at estava that moment, prestes a semear, was about estava to see, prestes a sacrificar was about to a uma sacrifice oferta an offering antes mesmo que before recebesse a palavra vindo do he mensageiro a word Gabriel. which comes Gabriel from the é messenger of conhecido Gabriel. é conhecido como o arcanjo Gabriel is known as an archangel de informação of information ou mensageiro. or messenger. Todas as mensagens importantes Every important que message Deus delegava that God used delegava a Gabriel. to give, he used to give to Assim para Gabriel. Maria, quem apareceu para transmitir informação foi Even to Gabriel. even Quem to Maria, apareceu Jonas- também para Zacarias, Gabriel. Então, todas as informações eram dadas Every por information was Gabriel. given by Gabriel. Então, Gabriel So Gabriel
era representante He's a que representative. quando Deus não quer aparecer para transmitir informação, When God doesn't want to appear a to give informação information, era capturada por Gabriel. information was E captured by Gabriel Gabriel. trazia a mensagem de And Deus Gabriel used to bring the message sem of God, mesmo not even colocar a mensagem impura. putting the message. É que Gabriel Unpure. mestrou-se na área de mensagem, So, because em que God has mastered ele the e a art of mensagem tornaram-se um. that he Se and the você message became recebe one. Gabriel, quando você recebe Gabriel, você recebeu a If you mensagem. receive Gabriel, you have received the message. Você não pode sair da presença de You Gabriel cannot leave the presence of com a Gabriel mente vazia. with empty Você mind. só sai da presença de Gabriel Just leave his com presence informação, with com information. pacote. With the Há um package. pacote de informação que você vai ter. There is a package Não of pode information alguém that you are dizer going to que have. recebi Gabriel, Someone cannot say I've received mas Gabriel, não recebi a but mensagem. did not receive the Porque a message. presença de For Gabriel the presence of Gabriel, é a mensagem. the message itself. Controle Control as pessoas que people encontraram com who Gabriel. have met Gabriel. E a Bíblia, eu quero que a pastora repita o versículo I want Pastor to e read the desça mais verse. pouco, por favor. Versículo 21. Aham. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, aham, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente. veio voando essa pressa de Gabriel. That Veio day, voando Gabriel, he rapidamente. came flying Aham. so fast Para onde eu estava, Aham. bem na hora do sacrifício vespertino. E por que essa rapidez? Por que Gabriel estava preocupado? Why was Gabriel? Gabriel não queria que o sacrifício de Daniel fosse em vão. Gabriel didn't want that the sacrifice of Daniel was in vain. É por essa razão que Gabriel chega, For that tem reason, que Gabriel deixar a arrived. palavra com Daniel Yes, to leave antes them mesmo que Daniel sacrificasse. with Daniel before Daniel has sacrificed. A pressa The haste de Gabriel é explicada aqui. of Gabriel is explained here. No momento que ele falava com o Senhor, At the moment that he was talking to God or to the Lord, quem está a aparecer com a mensagem não é o the Senhor. one who's coming with the message is not the Lord. Quem aparece com a mensagem é The Gabriel. one who comes with the message is Se há Gabriel. reino que entende sobre o protocolo, If there is a kingdom which understands é about o protocol, reino de it's Deus. the kingdom of God. Meus queridos, My dear, reino que entende sobre o a protocolo kingdom which é understands o about reino protocol de is Deus. the kingdom of God. Deus poderia falar, Could speak, poderia liberar a palavra deliver the word para Daniel, to Daniel. mas quem aparece com a mensagem But the one who rapidamente, appears with the message, quem capturou o que Deus queria dizer the one who has captured what God wanted to say para Daniel, to Daniel, foi Gabriel. it was Gabriel. Existem filhos assim dentro da casa There are sons like that que inside the house. capturam o que você quer dizer Who capture what antes you want mesmo to de say dizer. before you even Antes say. de você terminar a revelação, Before ele já you finish entendeu the a He revelação. has already understood that revelation. Existem filhos There are sons que estão na casa, who are at the house. porque filho é a extensão do pai, For a son is an é a extension extensão of do the father. espírito do He pai. is the extension of the Então não é spirit of the father. problema compreender So it's not a problem o que o understanding pai quer dizer. what the father wants to say. Antes do pai mesmo dizer faça, Even before the father ele já says do it, entendeu o que deve se he has already fazer. understood what has to be done. É muito importante It's very important você compreender isso. that you understand that Que Gabriel, that a Gabriel, Bíblia Sagrada diz the Bible says that que ele ministra he ministered em pé diante do Senhor. on feet before the Lord. Gabriel, Gabriel, esse momento está a ouvir at that moment, is hearing o que Deus quer dizer às nações, what God wants to say to the nation, enquanto Deus não está a dizer. while God is not even saying. Quando Deus está a olhar para uma situação, When God is looking to a situation, ele já conhece o Deus, he already knows ele já God. sabe He already o que knows Deus quer dizer. what God wants to say. Ele sai da presença de Deus He com leaves the informação presence of the Lord with information até a nossa presença. up to our presence. Aleluia, aleluia. Ok, dá continuidade. Versículo 22. Então ele orientou, dizendo: Daniel,
eis que vim para transmitir-te percepção, sabedoria e conhecimento. Escuta, 3 coisas haverá na pessoa 3 things there will be on a person que recebeu a presença de quê? De who Gabriel. has received the presence of Primeira Gabriel. coisa, First percepção. thing is understanding. O quê? Sabedoria, Sabedoria. Second thing is wisdom. Terceira coisa, conhecimento. conhecimento. Então vocês estão em frente de alguém que já teve encontro com Gabriel. So you are before someone who has already met Gabriel. Você não vai ser dado You will not be given percepção, perception, sabedoria e conhecimento wisdom, and se knowledge não encontrares com Gabriel. unless you have met Gabriel. Há muita gente a falar por ali. There are a lot of people talking Eu over tive there. encontro, vi I had a- Gabriel, vi Gabriel. I met Gabriel. I met Vá, Gabriel. senta ao lado dele. Go and sit before Escute. them or beside them and listen. Se há sabedoria, se há conhecimento saindo dessas There pessoas. is knowledge coming from those Agora people. entenda, por que ele dá percepção? Why does he give you understanding? Significa que a percepção It means that das understanding suas palavras of your não é words proveniente de si, doesn't come from you. é proveniente de Gabriel. It comes from Gabriel. Significa It means que você that you não pode perceber por si só. cannot understand by your Ele own vai self. te dar conhecimento e percepção He ao will give mesmo you tempo. knowledge and understanding at the same time. Há pessoas que estão na congregação, There are people in the congregation. quando estou a pregar, When I'm preaching, até dá vontade de dormir. they even will to sleep Parece que eu sou massageador de sono. as if I am the Sabe por causa one do who quê? brings sleep. Quando você recebe conhecimento e sem percepção, é um barulho na tua cabeça, That's tua because cabeça when you até receive pesa, knowledge dá without sono. understanding, that's a noise. You can even think Mas it's há a uma weight. graça que Deus libera antes de liberar conhecimento. But there is a grace that Antes da palavra que estou a ministrar vir até você, Before the word of the é necessário I'm ser ministering, enviado percepção. there is a need for E you to percepção be- é um to be gift, sent for é um perception. presente, é um So dom perception de is a Deus. gift of God. Alô? A Bíblia diz, The Bible says quando Jesus estava a orar, when God was praying, orou sobre os discípulos dizendo o seguinte: when Jesus was praying to the disciples, said the following. a Bíblia diz que orou declarando bênção e a Bíblia diz e lhes abriu o entendimento He has opened them to para que understand compreendessem o que? that they could As understand escrituras. Significa means- as escrituras sem entendimento é perca de tempo. means that having the scripture without understanding, that's Enquanto alguns estão waste of preocupados em time. buscar entendimento nas escrituras, While others are alguém que concerned to recebeu seeking for understanding of the scripture, a percepção ou o entendimento there is someone who has received the perception or understanding. para você ter acesso a esse livro. Esse For you to livro access that pode book, te matar. Esse. that book, A Bíblia diz que a letra mata. the Bible says that the Esse word livro aqui pode te matar. that Você ir para a tua casa book abrir. can kill. A maioria de pessoas que formaram seitas por causa do quê? Criaram problema por causa do quê? Tem um versículo que um pastor fez There is a igreja verse no that Brasil that a pastor did que diz: in Brazil, vai which says go e procure and see uma mulher for a adúltera. woman who is adulterer. E o pastor, And the esse pastor, versículo fala sobre Oséias, that- quando é mandado à that procura verse de uma talks mulher about adúltera. Hosea, when he's sent to seek for a Então woman o who is pastor, adulterer. por muito tempo, tinha membros na igreja, cheio de pessoas na So igreja. the pastor had a lot Ele of people interpreta o in there, versículo: and interprets vai the verse, e go procure uma mulher and seek for e a woman adultere. and adulterate with her. E na igreja dele, And then tem isso no yes. YouTube, podem ver no YouTube. E na igreja dele, ele He dormia used to sleep com a esposa do crente dele. of his E believer, crente dele and his believer, dizia: é normal meu pastor dormir com quem? he used to say, Com minha it's esposa. normal Porque está that escrito na Bíblia: pastor- vai e procure uma mulher e adultere. for his written go. Só que o jornalista, quando foi para lá, disse: mostra esse versículo. But when the journalist Quando went mostrou o there, versículo, o showed the jornalista verse, disse: when he showed the aqui está verse, escrito: vai e procure uma mulher adúltera. go and seek for a woman Ele, who is não, está escrito adulterer. adultério. Disse: não, está aqui. Leia. Vai e procura uma mulher adúltera. O pastor naquele dia está sendo ensinado com o jornalista a ler.
then the pastor that day is being taught by the journalist to read. Foi baseado doutrina por muitos anos e pessoas foram interditas com essa doutrina. And people entertained with that doctrine. Uma doutrina como essa, pessoa, A doutrina alguém que- foi interdita por muito tempo. And someone Começou a has been adulterar há interdicted for muitos a anos, a Started pensar que está a fazer a vontade de Deus. long while thinking that he's doing the will of God. Então as escrituras estão a dizer ali: vá, procure uma mulher que adúltera. And adulterer. Por essa razão que você não vai em momento algum You will not at any moment ser dado conhecimento be given knowledge sem primeiro ser dado a percepção. before you are given understanding. Lucas capítulo 24, versículo 44. Aham, Em seguida, aham, Jesus lhes explicou: ah. são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Aham. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Agora você está vendo isso aqui? Jesus abriu o entendimento dos discípulos Now you're saying that Jesus has opened para the que understanding of pudessem the people compreender that they as could understand escrituras. the scriptures. Sabe por que aqui nesse versículo diz abriu o entendimento? You know why he is saying that he has E opened no the livro de understanding? Daniel diz que foi dado percepção. And in the book of Daniel he's saying there's São different linguagens understanding. diferentes. There are different Sabe por languages. causa do quê? Do you know why? Porque você não pode ser dado percepção enquanto a percepção está contigo. Because you cannot be given understanding. É por essa while razão o understanding que is with you. aconteceu, Jesus faz aí algo That's why diferente. Ele what Jesus abre does is something entendimento. different, that he opens the understanding. Não lhe dá percepção porque He doesn't give Jesus him understanding because era a Jesus pessoa, era a percepção em pessoa. is the person. Quando He was você the tem a understanding sabedoria, himself. When you have the wisdom, A Bíblia Sagrada diz que Jesus é a sabedoria de Deus. the Bible says Quando that você he is tem the a wisdom of sabedoria, God. When you have você the tem a wisdom, percepção ao lado you dele. have the understanding on his side. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que That's what the Bible says that as pessoas People se admiravam com o ensino de Jesus. wondered with the, Porque era um ensino with com the lessons of autoridade, Jesus. muita sabedoria. For it was a teaching with Como é que authority você vai and buscar wisdom. sabedoria enquanto sabedoria está contigo? How will you seek wisdom while É por wisdom essa is with razão you? que todo mundo que morreu That's why enquanto everyone estava was no died. caminho de Jesus ressuscitou. While he Como was você on the vai way- morrer enquanto vida está presente? Alô? 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 Tá comigo? Tá comigo? Tá comigo? Perceba isso. Não vou levar muito tempo contigo. Você precisa ir descansar em casa hoje. Percepção, Understanding, conhecimento, sabedoria knowledge, and wisdom é dado no mesmo pacote. is given in the same package. Se a sabedoria e conhecimento ser dado a ti sem a percepção, If the wisdom and knowledge em is vez de given te to you ajudar, vai te matar. without the understanding, instead of helping Sabe you, quantos it's são going os to kill you. pastores que tentam pregar sobre finanças, cometem pior gafe Do you know da vida deles? how many pastors try to preach about finance, but they do the worst mistake of their life? Alguns eu orgulho, não vêm perguntar. Some is Eu quando because of assisto the na pride, they televisão, don't costumo come. ver pastores, ask. quando já não tem mais nada para explicar, perdeu-se When I watch sobre um TV, assunto, I você see vê pastors ficarem that- nervoso, quase se colarem. Eu fico assistindo. I just stay watching. Alô, queridos. Bíblia está clara sobre finanças, eu já vos ensinei Bible is e clear tenho about vos finance. ensinado sempre. I've taught you and I've E been vocês estão teaching you mais claros que always. alguns pastores. And you are much Eu clearer than digo, many pastors. meu That's why I say, pastor aqui one of my pastors vale 6 apóstolos lá fora. it's 10. 6 or 10 Essa aqui apostles com o título de outside. pastor, 10 apóstolos lá fora. Him with the title of pastor. Por causa do que? Percepção. Aleluia. Percepção. A capacidade que tem de perceber. As escrituras vêm em frente. The scriptures come in front. E não só vê as escrituras.
Quando as escrituras estão a chegar, Not just the scriptures chegam come. de vez com a explicação. When they come with É por essa razão, explanation. nas quartas-feiras, eu digo para os irmãos: why perguntem o que on quiser. Wednesdays, No I momento que a tua ask pergunta está a what- chegar, é whatever no you want. mesmo momento que a resposta também está a chegar. The moment that Você the já question is notou uma coming, coisa? Que muitas das your vezes, answer quando as is pessoas coming perguntam as alguma well. coisa, no momento que está a terminar a pergunta, você nota que a pessoa que já está claro na resposta. É por essa razão que você vê a pessoa a relutar. Isso nada, irmã. Eu vi naquele sentido quando estava a irmã Maria Maquante na quarta-feira. Quando eu disse para ela, responda à questão dela. Ela levantou e disse: eu quero saber se eu, quando tiro o meu dízimo e dou na casa do Senhor, e depois eu faço, como é que chama, pego o meu dinheiro, coloco no meu stick com outras pessoas, aquele dinheiro que produzo, posso dar mais, posso dar dízimo? A irmã disse: não pode o quê? Dar dízimo, porque você já deu dízimo. Então aquele dinheiro, você já deu dízimo com o dinheiro de salário, dinheiro de stick, não precisa dar dízimo. A irmã disse: não, ainda não estou satisfeita. Eu quero saber. Não é que ela não estava satisfeita, ela já tinha a resposta. No momento que perguntou, a resposta chegou. The answer is É por isso que todo mundo que não pergunta não tem That's resposta. why everyone who doesn't ask has no answer. Então a pergunta é: por que perguntou? So the question is, Depois why de ter did he resposta, por ask? que ficou ainda parado? Why did he? Queria confirmar She se a resposta que said- recebeu é a mesma que está sendo. She wanted to confirm if the question she gave, the answer she received is the same which she's going to receive. Então ele me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-te percepção, sabedoria e o quê? Conhecimento. Percepção, sabedoria e conhecimento. Vamos. Assim que iniciaste as tuas orações Aham. e teu clamor, houve uma resposta e a ordem para que eu viesse entregá-la a ti, pessoalmente. Pois tu és muito amado. Portanto, agora presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tiveste. Vamos ver isso. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim 70 semanas estão determinadas sobre a tua santa cidade, o teu povo, a fim de fazer o quê? cessar toda a transgressão. Cessar toda a transgressão. O que está sendo dado não é What is being given is not qualquer outro elemento a não ser tempo. 70 semanas. any other element unless time. Para a redenção, para a sua redenção, há um tempo que foi determinado. For your Redenção. redemption, there is time which was Quando o determined que for your foi redemption. dado para a sua redenção não é outra coisa When senão. what was given to your Alô? redemption is not Alô? unless time. Não, pastora, termina esse versículo. Alguns. 70 perdidos. semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Aleluia. Agora perceba isso. Quando Deus aparece, diz para si o seguinte: When God comes to you and tells you the following, Ezequiel, Ezekiel, tu pecaste contra mim, you have sinned against me, mas irei te punir. but I'm going to punish you. Mas a punição But the punishment são 70 anos. are 70 years. São 70 anos 70 years que são colocados diante de ti para a sua redenção. which are brought to you for your Quando o redemption. tempo When the time, é a sua redenção. it's your redemption. Para você ser limpo, For you to be clean, para você estar. Ok, vamos para o texto de Jeremias para entender de onde tudo. Jeremias. Jeremias capítulo 25, versículo 11.
toda esta terra se transformará em um monte de entulho e tristeza. E estas nações servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos. Quando se completarem... E estas nações servirão ao quê? Vamos, por favor, servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos. Agora perceba isso. Now understand this. Quando se completar os 70 anos, julgarei. Ok, começamos o versículo anterior. É qual? Este? Sim. Toda esta terra se transformará em um monte de entulho e tristeza. E essas nações servirão a quê? Ao rei da Babilônia por um período de o quê? 70 anos. São 70 anos que nações iriam servir a nação do quê? Da Babilônia. Significa que o Nabucodonosor não podia colocar o peito dele em cima, porque o tempo dele de governar era 70. Significa que nesses 70 anos, se qualquer israelita quisesse sair da mão during those 7 years, if any Israelite want to leave from the do hand Nabucodonosor, of Nebuchadnezzar, se eles quisessem sair, if they wanted to leave, Deus não seria responsável, pessoas God iam would morrer. not be responsible because Porque they would die. não tinha terminado ainda o tempo de redenção. For it has not Há um finished tempo the que time eles of foram redemption. estabelecidos. There was a time which was Porque established. primeiro a nação de Israel não tinha pecado só com o For povo. first, the nation of Ou o povo não tinha Israel pecado entre povo. had not sinned Para eles against serem sin. retirados da terra For them to onde be- se encontravam, for them to be que se removed chamava from Israel, the land which they were- aconteceu which was uma called coisa. Israel. Perceba bem isso aqui. Something happened. Essa nação, That nation, todos os sábados, every Sabbath, que era para se guardar para o Senhor, which they had to keep eles for não the Lord, guardavam para o Senhor. Alô, They- percebam they bem. do Eu not- sei que está calor. Estou a ver que vocês estão querendo dizer para eu terminar o culto rápido. Eu vou terminar. Amém? Perceba bem isso que eu vou dizer. understand what I'm going to say. Essas nações, eu posso dar curva, posso ir diretamente ao assunto, mas eu preciso ensinar isso para você ter conhecimento. Essas nações não deram folga. Those nations A did not terra. give rest to the land. Quando a Bíblia Sagrada dizia que não podem trabalhar When no the- sábado when é the para Bible descansar, says Deus não estava a poupar apenas as pessoas, mas estava a poupar a terra. A terra também precisava de ter descanso Land das itself pessoas. needed to have Quando a rest. terra também precisa de descanso. When the land Então a nação não queria ouvir. on its end. Era o momento de descansar a terra, mas a nação também não queria ouvir, queria trabalhar em todo momento. Chega um nível que quando você trabalha e não tem tempo de adorar a Deus, é pecado. just work and you have no time to Então, adore the Lord. se você não tem tempo para adorar a Deus por causa do teu trabalho, o que If vai you don't acontecer? have time to Está a se worship the acumular Lord um because of tempo your na tua work. vida. A punição virá em acúmulo. Assim como a nação de Israel tinha de ficar 70 anos fora de Israel. É como se a terra estivesse a clamar por férias acumuladas que não teve. Então Deus ouviu o clamor da terra e decidiu tirar a nação de Israel e deixar a terra por muito tempo, 70 anos, a descansar. Eram 70 sábados que a terra precisava descansar. Nós sabemos, nem para pessoas que fazem agricultura, que a terra tem que ter processo de descanso. The land needs a Não rest. pode se cultivar todo instante na mesma terra. It should not be cultivated every moment in the same land. Você fere a terra. You are Então, hurting the land. Deus You do so. disse que nos sábados, So God said, essa on the nação Sabbath, precisava de fazer o quê? That nation had De to descansar. had to Não rest. por causa deles apenas, Not just because of them. por causa da terra. because of the land as well. A terra também estava a land clamar as por well descanso. Was claiming Então a for rest. nação foi tirada. So the nation E foi was- dito o was seguinte: removed. esses They were told 70 the anos These são 70 anos de retenção. are years of redemption. Quando muitas das vezes queremos tirar pessoas do problema em que Deus é que lhes colocou. When lots of time we want to remove people from the problem that God Alguns is foram always dados put 7 them. anos de punição. There are people 3 given de 7 punição. years of Não punishment. com o diabo, mas com Deus. Not by the devil, 3 but by anos de God. punição. 3 years of punishment Por causa because de não lhe ouvir. of not listening E escuta, to him. se você é novo convertido, Deus não está a punir você. If you are new,
converted, God Deus só did not pune punish. filhos dele. God just Aquele que punished chegou sons. agora, He was a você ainda rebel. não era filho. You Não were- se conta o teu passado. You Mas were aqueles not- que estão na casa do Senhor, But those who are que in não the house of the ouvem, Lord, who don't hear, aquele grupo que não é para dar dízimo, não dá. that group that Está a ser acumulado teus anos, they don't give. não teu dinheiro, Your time teus is- anos de your- punição. Your years of punishment É aí are being onde accumulated. você quer produzir dinheiro enquanto está no That's- tempo de redenção em que você não pode tocar dinheiro. That's when you want to produce money while you're on that time of redemption, which you cannot touch money. Há um tempo determinado que você não pode tocar dinheiro. There is a time that É aí you onde cannot você está a touch money. lutar para ter That is- dinheiro e that is dinheiro where não you are está a struggling aparecer. to have money, and the money is not coming. Estão calmos. Estão a começar a se analisar. Okay, you are starting to Estás no analyze tempo de yourself. redenção. You're on time of redemption. No tempo de redenção, At the time of redemption, a palavra redenção what significa redemption means redimir. Redimir significa to é um processo de lavagem. To Você está redeem is sujo a process e of passa num cleaning. tempo de ser lavado. You are dirty, you are on the time of being Até clean. você estar operacional. After E the Deus time diz o of seguinte: operation. tá bom, os 70 já foram. And Agora God perceba said, isso. okay, the 70 are Você gone. sabia que no tempo de redenção, Satanás, quer dizer, You know Deus pode dar Did you know a that nós. at the time of redemption, God Há can give pessoas to que não us, adoram a Deus. to people who don't even adore God, Ímpios terem poder sobre nós. Só por causa da nossa cabeça, da maneira que nós agimos. Todos os cultos que você falta, Every você service é that you acumulado dos anos. you accumulated O tempo years. de falta. The time of Sabiam disso? Todos os cultos que você falta Every é service that you acumulado miss, o tempo de falta. it's accumulated. The Se time você of era para receber um milagre na semana que vem, If you want to receive a miracle, o teu in the milagre next se estende week, por your- um ano. Your miracle is Por extended causa for do a year. tempo que você faltou no culto. Because of the time that you have missed the service. É aí onde você vê pessoas já dizer: eu when estou há you see muito people tempo, saying, eu "I vou for a naquela long while, igreja. Não sei. I go Então to você that church pergunta: and so on." como é que vais à Then igreja? you ask him, how do you used to go Você to nada, church? vou uma semana, 2 semanas, não He says, I used vou. to go to, Você começa a One week, prolongar o teu one week. período. You start Vai abrindo o teu período. Se o teu milagre era para acontecer em apenas uma semana, Your leva miracle was um to ano happen para for just a acontecer. week, then it takes a year to happen. Ainda aumentar o teu tempo de redenção. And you can even Porque você não delay pode, em momento algum, receber a bênção sem que você complete o teu tempo. because you cannot receive É por the essa blessing razão que você lê tua unless you Bíblia, fulfill your time. que foram 70 anos. That's why I read in your Bible that there were Há 7 7 years. semanas que estava sendo falado por Daniel, é 7 dito por Jeremias que são 70 anos. Com 70 anos There were foi ultrapassado. 7 years, which 7 years even Deus when- falou 70 anos, mas lá estavam a fazer indisciplina ao ponto de, nos 70 anos, ninguém aprender nada. Enquanto você não aprende, os 70 aumenta para 72, 73, 74, 75, 77, 8, 9, 80 anos, 81, 82, 83. Até no dia que você aprende, Up to the day you learn. Deus diz assim: Then foram God os said, 70 que eu disse. Those are the Você 70 disse: that I said. nada. Then he say, no. Eu fui punido mais do que I isso. punished more Fui than até that. 90. Deus I disse: went não, up não to foi 90. 90. They were not Foi 90. 70. They were 70. Alô? Vamos para o versículo. Vamos ver o versículo. Vamos ao versículo. Jeremias, sim. Toda esta terra se transformará em um monte de entulho e tristeza. E estas nações servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, Quando se completar os 70 anos, julgarei ah, e agirei contra o rei da Babilônia e a sua nação. é esse versículo que nós lemos, That's the verse que that we falamos read. que And we Nabucodonosor, meu servo, Nabucodonosor, há de my punir. servant. Quantos estavam quando estávamos a falar sobre Nabucodonosor, servo de Deus? Aqui, mano, por causa de faltoso eu tenho trabalho. Pastora, pode procurar aquele texto, porque eu vou ter que voltar de novo. Tem muitos faltosos, amor. Vamos lá. Eu tenho que voltar de novo, porque eles não vão entender o que eu vou falar em frente, por causa disso que eu vou falar. Senão há de ser fábula nos ouvidos deles. Vamos lá.
Jeremias 27, versículo 6. Sendo assim, agora pois, eu mesmo entrego todas estas nações às mãos do meu serviçal Nabucodonosor. Nabucodonosor é visto aqui na Bíblia Sagrada. Quando Deus quer punir Israel, leva uma pessoa que não é crente, que não acredita em Deus. Deus diz o seguinte: eu vou usar o ímpio para punir aquele que é meu. Está a perceber? Então a Bíblia diz que Deus queria punir, mas não teria ninguém para punir. Alô? Não teria ninguém para punir Israel sem que alguém ungido punisse. Amém? Porque a nação de Israel era ungido. Ninguém pode combater com ungido e permanecer de pé. Então Deus precisava ungir Nabucodonosor, que era alguém que não acreditava em Deus, só para ter êxito sobre quem? Sobre Israel. Amém? Só que esse êxito tinha um período de 70 anos. Em vez de Deus aparecer com seu chamboco para chamboquear diretamente, usou o inimigo para chamboquear aquele que é filho dele por 70 anos. Só que foi dito assim: esse é meu filho, vai lhe bater, mas lhe bater até 70. Quando passar também, porque ele bate, o nervo que eu tenho é com ele. Mas só que o problema é você, quando terminar de lhe bater, quem vai te bater também sou eu. Embora que sou eu que te ungi para bater. Agora veja isso. Veja. Há um teus inimigos que estão ter poder sobre ti. Só conseguir te fitiçar, só conseguir te abater. Mas quando terminar teu período de punição, terminar teu período de redenção, aí entra Deus. Vamos. Quando se completarem os 70 anos, julgarei e agirei contra o rei da Babilônia e sua nação. Eu não sei se você está comigo aqui. Alô? Julgarei e agirei contra o rei da Babilônia e sua nação. Julgarei e agirei contra o rei da Babilônia. Contra o rei da Babilônia, que foi dito que é meu servo. E a sua nação. A terra dos caldeus e babilônios, por causa de suas próprias iniquidades. Então Deus vai fazer assim: vocês já bateram meus filhos, vocês têm pecado. Eu te ungi para bater esses, porque esses também estavam em pecado. Mas quando terminar, por causa de nervo de vocês bater também, eu ia te caçar. Mas quando eu querer te caçar, sei que não posso te bater enquanto você é justo. Vou procurar teus pecados. Se alguém tem te combatido, você está em pecado, sim. Até gozam você. Você também vai na igreja, mas é pecadora. Você comete erro. Feiticeiros têm oportunidade de até te feitiçar. Mas no dia que você se arrepender, dizer: Senhor, eu estou cansado de brincar mal, eu quero me endireitar contigo, e você se endireitar com o Senhor, aí Deus vai virar a cara dele e dizer: quem te bateu mesmo? Mas quem enviou para te bater foi ele, que abriu a porta da tua casa e disse: bate, esse não ouve. Então Deus também vai dizer: quem te bateu mesmo? Não, quem me bateu foi Staiga. Ok, Staiga, como vou lhe bater? Se não tem erro, deixa caçar em casa dele qualquer pecado que me permite eu lhe bater. Alô? Então, o pecado entra em auscultação. Deus vai passeando, visitando a geração, procura na terra, descobre que ali está o pecado. E o que acontece? Deus já começa a chamboquear Nabucodonosor e o seu reino todo. Nabucodonosor não está a entender, pode não entender, mas é para ficar. Estou a ser batido por causa do quê? Esse meu pecado não foi visto antes, é que tempo já passou.
Eu não sei por quanto tempo você está sendo redimido. I don't know for how long you have Eu been não sei redeemed. por quanto tempo você está no processo de I don't redenção. know for how long you're on the process Mas of uma redemption. coisa que eu sei é o But seguinte: one thing that I know is o because tempo da sua redenção the time of terminou. your redemption has finished. Daniel capítulo 9. Ah, No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, ah, em hebraico, em persa, da linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônio. No primeiro ano do seu governo rei, eu, Daniel, compreendi pelos livros. mediante a Aham, atenta das sagradas escrituras. aham. No momento que você ganhar consciência, At que moment você you get compreender por meio das Of escrituras. understanding through the Alguns scriptures. podem pensar esse texto que eu estou a interpretar a primeira vez. Some may think that Já this interpretei no tempo de Covid, quando estamos a falar sobre escatologia, sobre a vinda de Jesus e quando virá Jesus. Estamos a falar sobre isso. Então estou a trazer isso aqui para os novos que estão aqui. Perceba, mesmo para os antigos, eu acredito que não está neles essa palavra até hoje. Então escuta. understand. Eu, Daniel, Aham. compreendi mediante a leitura das sagradas escrituras, de acordo com a palavra de Yahweh, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. 70 anos. Já alguém compreendeu que o seu problema tem tempo? Someone understood that your problem is the time. Tem prazo de validade. It has, Assim como produtos expiram, o just seu like problema products também está a expire, expirar. your problem as well is expiring. Existem produtos que quando estão na fase, There are products that when they are final, at this end quando estão a entrar em cycle, decomposição, when they are começam a getting into fermentar. decomposition, they start boiling. E naquele momento And at that que está a moment fermentar, that they are boiling, ele começa a se tornar cada vez mais it explosivo. starts becoming much E explosive. se você abre a tampa, você And if sente you- o cheiro if you e open o vapor naquele instante, the gap ou o líquido solta-se. Isso que estou a querer dizer, profeta. What I'm trying Quando o to teu say, problema está a chegar ao fim, When your você problem is nota que o coming problema to está a end, chegar ao fim you por notice causa do that the problem nível is de ending batalha que você Because enfrenta. of the level of struggle Se that você you está para face, casar if you e are to Deus get sabe que married, alguma coisa está para acontecer God knows no that teu casamento, há pessoas que há de happen in your aparecer no marriage. último momento There are people para who começar a te appear dar proposta para não casar. at the end, Quando o teu tempo está a chegar, when your time is há pessoas que você, por causa de beber, ele sabe que você está para receber a maior bênção na tua vida. Mas para prolongar o teu problema, há de vir te oferecer mais bebida enquanto você não bebia. Então você tem que entender que a bênção está próxima. Está a expirar o prazo de validade. Os seus inimigos Your enemies estão atentos. are attentive. Eles não são proféticos, They are not prophetic. mas eles percebem alguém que está pronto para ser But they abençoado. perceive someone who is to be blessed. Você pode perguntar, mas como eles percebem não You may sendo wonder, profético? how do they understand Sinais. not being prophetic? Signs. Sinais. Signs. Uma pessoa pronta para ser abençoada, todo mundo sabe. A person is Aleluia. blessed, everyone Os knows. magos do Oriente viram estrelas, sinal. E Jesus diz o seguinte: essa geração pede muito sinal, porque ele sabia que as pessoas compreendiam coisas por meio de o quê? De sinais. Então ele disse: tá bom, o que vocês querem, eu irei vos apresentar, que é o quê? Sinal. Então, sinal te darei. E qual é o sinal que vou te dar? And what is the sign I'm going to give? O sinal que eu dei ao profeta aqui. The sign which I gave to prophet to. Quem ficou na barriga do peixe? Who stay
O sinal que eu dei ao profeta Jonas, The sign which I gave to the prophet eu Jonas, vou te dar, porque ele sabia I'll give you, que essas because pessoas you- podem não ser proféticas, mas compreendem os these sinais. people may not be Não precisa prophetic, but dizer que está understand para signs. chover. Só o fato de você olhar para os céus e ver o céu nublado Don't have to say that it will já rain. demonstra que chuva está a descer. Just follow Então the alguns de signs vocês, já a vossa in chuva clouds. está para descer. Os seus inimigos já viram o céu nublado. Your O céu rain- nublado. your enemies saw the Algumas clouds vezes in você the pode sky. dizer o seguinte: Sometimes we can say foram follow. 3 anos que não chovia. There were 3 years we Mas se did teu not profeta te disse: But if filha, your prophet vai said- lá fora, filho, vai lá fora, o rain. que Go down, vês? Son, go outside. What you see, Pai, Father, nem nuvem não está aparecendo. Não, vem, not vem, even vem, a vem. cloud is not Volta appearing. de novo para fora, o que Go estás a there ver? again. What are you seeing? Mas pai, But é Father, algo tão insignificante. O it's que é? nothing Eu vejo uma very nuvem small. I see a como cloud com o tamanho da mão de um as homem. if with a Em outras hand. palavras, a nuvem é tão pequenina. Filha, é suficiente. Daughter, it's enough. Os 3 anos de escassez já terminaram. Esse é o teu tempo. This is your time. Vai chover. It's going to rain. E, desculpa, antes mesmo de chover, disse: vai e forma o rei. He says, go and inform Que vai chover. that it's going to rain. Aleluia. Eu não sei quanto tempo, I don't know for how long, mas se o tempo passar, but if the time passes, é tudo sobre tempo. it's all about time. É tudo sobre tempo. It's all about time. Nesse período da sua retenção, escuta, querido irmão, nesse período da sua retenção, At this time of your attention, depois de terminar a sua retenção, after finishing your attention, entenda, filho, entenda, filha, understand, daughter and son, mimos que virão sobre a tua vida. the spoiling that are going to come to your life. Esses mimos Those spoils são mimos que are spoils deveria that ter há muito tempo. you should have Virão for a long while. acumulados. They will come E você vai dizer: accumulated. eu também nem estou entendendo, hein? Como Deus está me abençoando assim. Hoje me abençoou com emprego. Depois nem fiquei muito, me aumentaram o salário. E nem fiquei muito, me pediram casamento. E nem fiquei muito, abri minha empresa. E nem fiquei muito, são anos acumulados. A tua bênção estava à espera de 70 anos. Blessing was just waiting for 7 Talvez years. foram 3 anos que foi declarado a nação de Israel Maybe de it was 3 seca. years which were declared for the Israel nation. Mas a tua bênção chegou o tempo. Your blessing Esse é o tempo. has arrived. This is the time.